Questão 37. Dado seno de 75 graus igual a raiz de 2 mais raiz de 6 dividido por 4, determine x e y na figura abaixo. Então, na nossa figura, nós temos um triângulo, ele informa dois ângulos, né? Informa um lado que mede 6, o lado x y mede 6, o lado yz mede x, o lado xz mede y, o ângulo em z é 30, o ângulo em y é 45. Então, claramente, aqui nós vamos usar a lei dos senos aqui para calcular o valor de x e de y. Então, vamos armar aqui. Bom, já que esses dois ângulos aqui, um é 45 e o outro é 30, então eu tenho que 45 graus mais 30 graus é igual a 75 graus. Então, esse terceiro ângulo que eu estou querendo calcular aqui, ele vai ser 180 graus menos 75 graus. Isso dá 105 graus. Então, esse ângulozinho que falta aqui, ele é um ângulo de 105 graus. Aplicando a lei dos senos aqui, vai ser x dividido pelo seno de 105 graus. Isso é igual a y sobre o seno de 45 graus, que vai ser igual a 6 dividido pelo seno de 30 graus. Então, aqui eu tenho três frações. Fração 1, fração 2 e fração 3. Então, para calcular o que eu preciso, por exemplo, eu vou calcular o y. Eu vou usar a fração 2 com a fração 3. Então, aqui vai ficar para mim y dividido pelo seno de 45. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, igual a 6 sobre o seno de 30. O seno de 30 é 1 sobre 2. Então, dessa aqui eu posso calcular o y. Então, fazendo o cruz credo aqui, eu vou ter que 1 sobre 2y é igual a 6 raiz de 2 sobre 2. Então, como os dois aqui tem, os dois lados da igualdade tem 2, eu posso simplificar esse 2 aqui. E, portanto, eu tiro que o y vai ser 6 raiz quadrada de 2. Calculei aqui o meu y. Para calcular o x, eu vou precisar de calcular o seno de 105, que eu não tenho. Vamos usar outra estratégia. Continuando a questão 37, como eu não tenho o seno de 105, eu vou usar uma outra estratégia. Eu vou completar essa figura de modo a formar um triângulo retângulo. Então, eu vou completar aqui, de modo que aqui eu tenha um triângulo retângulo. Então, veja que 45 mais 30 dá 75, certo? Mais 105 dá 180. Então, se eu completar esse ângulo aqui, ó, 105 mais esse ângulo aqui dá 180. E esse ângulo aqui é justamente o ângulo de 75 graus. Né? 75 graus mais 105 dá 180, que completa esse ângulo todo aqui. Esse ângulo aqui ele é também conhecido como o ângulo externo do triângulo. Esse ângulo aqui, desse externo aqui, ele é igual à soma desses dois ângulos restantes. Né? Por essa razão. Eu vou chamar esse lado aqui, né? Vou chamar esse ponto aqui de W. E esse meu lado YW aqui, eu vou chamar ele de Z. Para dar um nomezinho a ele aqui. Ok? Então, no triângulo XYW, ele é retângulo, né? E o seno desse ângulo de 75 graus aqui, no triângulo retângulo XYW, vai ser o cateto oposto Z, dividido pela hipotenusa, que aqui vale 6. Só que o seno de 75 foi dado. Ele é raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de... Deixa eu conferir aqui. De 6
raiz quadrada de 6 sobre 4. Isso é igual a z sobre 6. Então aqui eu posso calcular o z. Então é só passar o 6 multiplicando ali. Então aqui eu tenho que o z vai ser igual, fazendo o cruz credo aqui, vai ficar 6 que multiplica raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 6, tudo isso dividido por 4. Simplificando esses dois, eu tenho que z vai ser igual 6 dividido por 2 dá 3, fica 3 raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 6, dividido por 4 dividido por 2 dá 2. Então eu tenho que z é esse valor aqui. Calculei o z. E ele vai servir para quê? Ele vai servir para o seguinte. Olhando agora para o triângulo YZW, esse triângulo grandão também é retângulo. E aí eu posso calcular o seno dele. Agora só que o seno é do 30 graus, que é esse ângulo aqui, ó. Que o lado oposto ao 30 graus é z, no triângulo YZW. Então aqui eu vou ter que o seno de 30 graus vai ser igual a medida z dividido por x, que é a hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 30 nós temos o valor dele na tabela. O seno de 30 vale 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 vai ser igual a medida z sobre medida x. A medida z nós calculamos, está ali, ó. Então, aqui eu vou ter então, que 1 sobre 2 vai ser igual a... No lugar do z, eu vou botar 3 vezes raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 2 dividido por x. Ok? Então, muito bem. Então, aqui fazendo o cruz credo, esse x vem multiplicando 1 e esse 2 vem multiplicando esse de cima aqui. Então, vou ter que x vezes 1 dá x. Isso vai ser igual a, fazendo a continha, 2 vezes 3. Então, fica 2 vezes 3, que multiplica raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 6. Tudo isso aqui dividido por 2. Né? Não precisava nem desenhar. Deixa eu melhorar isso aqui. Não precisava fazer isso. Então aqui vai ficar x vezes 1 dá x. Aí 2 vezes vai ficar 2 vezes 3 vezes raiz de 2 mais raiz de 6. Isso dividido por 2, que é aquele 2 ali. Então aqui eu posso cortar esse 2 de cá com esse 2 de cá. Tendo, portanto, que x vai ser igual a 3 que multiplica raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 6 centímetros. Está calculado aqui o valor do x. O y nós calculamos anteriormente. O y deu 6 raiz quadrada de 2 centímetros. E o x deu 3 que multiplica raiz de 2 mais raiz de 6 centímetros. Obrigado por assistir. Bom estudo!